E aí, nono, tudo bem? Bom, conforme eu disse, eu vou fazer com vocês aqui os exercícios 1 e 2, né, que eu havia pedido para vocês resolverem essa semana. E aí, caso fique alguma dúvida, a gente pode conversar sobre eles um pouquinho na próxima live. E se alguém quiser tirar alguma dúvida específica antes da live, pode me procurar também pelo Classroom, tudo bem? Então, vamos começar com o exercício 1. O exercício 1 pede para determinar as raízes reais das equações. Vocês veem então que, como eu disse, ele raramente vai dizer resolva as equações, tá? Ele vai pedir para você determinar as raízes reais. E percebam que a palavra é raízes reais. Então, se você chegar em algum dos itens, em alguma resposta que não seja real, você vai dizer que não existe raiz real, tá? E o importante é frisar que a gente sempre tem que escrever o conjunto solução no final de uma resolução de equação, ok? Então, vai ficar bem claro para vocês agora no vídeo. Então, vamos lá, determinar as raízes reais das equações. Primeiro, quando a gente olha para todas elas, elas são equações de segundo grau incompletas. Todas elas mexem só com a variável x, todas elas têm como maior expoente o 2, então todas elas são equações quadráticas, né, de segundo grau, quadráticas vem de quadrado, e todas elas são incompletas. Algumas faltam o B, algumas faltam o C, né, o termo BX, outras faltam o termo independente, e algumas faltam tanto o termo BX quanto o termo independente. Então, vamos olhar cada uma delas. A gente não precisa se preocupar muito agora com qual é o tipo de equação que a gente está resolvendo, tá? A gente vai resolver meio que naturalmente. Então, vamos resolver aqui, ó, a 1A. A 1A é x ao quadrado menos 5x igual a zero. Se a gente for resolver usando formulinha, a gente precisa lembrar qual é a formulinha que traz para a gente as raízes de uma equação do tipo ax quadrado mais bx, ok? Não, Marina, mas eu não quero lembrar da fórmula. Tudo bem, vamos fazer ela sem lembrar da fórmula. Ó, quando eu olho, eu vejo que eu tenho x nos dois termos, eu não consigo isolar o meu x. Então, o que eu faço? Bom, eu tenho x vezes x aqui e tenho um x sozinho aqui. Fator comum, fatoração. Então, x que multiplica. Quem sobra aqui no x vezes x? Sobra um x sozinho, menos 5, igual a zero. Aí a gente vai lembrar o quê? É uma multiplicação, então um dos dois tem que ser zero. Então x é igual a zero ou x menos 5 é igual a zero. Dessa forma, se x menos 5 é igual a zero, x tem que ser 5. Então, quais são as nossas raízes reais? 0 e 5. Terminou? Quase. Não esqueçam de solução. A gente tem 0 e a gente tem 5. Agora terminou, ok? Tem gente que coloca conjunto verdade, tem gente que coloca conjunto solução. Como ele já está pedindo as raízes reais, a gente não precisa escrever que a raiz é real, tá? Vai chegar um momento em que a gente vai ter que deixar claro que essa raiz é real. Ok, até aqui? Beleza. Não esquece de ponto, vírgula, porque às vezes a pessoa pode achar que é 0,5. Tudo bem? Então, vamos fazer rapidamente a B. A B é x ao quadrado mais 12x igual a zero. Então, menos x ao quadrado mais 12x igual a zero. Marina, mas e esse menos que está aqui atrapalhando? Não tem problema, não precisa ter medo do sinal de menos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse menos aqui e vamos abrir esse x quadrado. O que é abrir? É escrever a operação, certo? É isso aqui que está escrito. Tomem cuidado, não é menos x ao quadrado, é menos x ao quadrado. Então, vamos reescrever dessa forma. Então, aqui eu enxergo o quê? Que eu tenho um x em comum. Então, quem vem aqui na frente? X. Quem sobrou sozinho? Menos x mais 12. E isso é igual a zero. Ok. Da mesma forma, ou x é zero, ou menos x mais 12 é zero. Daqui a gente tira que menos x é igual a menos 12, então x é igual a 12. Então, aqui a gente tem duas raízes. Acabou? Quase. Solução.
0 e 12. Ok? Beleza. C, 5x ao quadrado mais x igual a 0. Da mesma forma, fator comum, o x é o meu fator comum, sobra um 5x, e aqui sobra 1. Ó, é 1 vezes x. Não tem nada? Cabe 1 aqui. Beleza? Beleza. Então, ou x é 0, ou 5x mais 1 é 0. Daqui, a gente tira o quê? Que 5x é menos 1, então x é menos 1 quinto. Marina, pode acontecer isso? Claro que pode. Não é um número, é um número real, não é? Ele é um número negativo e é um fracionário, sem problema nenhum. Então, ele é um número real. Aqui, então, solução 0 menos 1 quinto. Ok? Posso fazer essa divisão, Marina, da 0,2? Pode, mas deixa em fração, não tem problema, não tenho medo de fração, tá bom? Então, D, x ao quadrado mais 7x igual a 0. Vamos fazer um com formulinha? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma equação da forma ax quadrado mais bx. Quem é o meu a? Meu a é 1, certo? Quem está multiplicando o x quadrado é 1. E quem é o meu b? É 7. Nesse caso, a gente precisa lembrar que a fórmula é x é igual a 0 ou x é igual a menos b sobre a. Certo? Não lembra? Vou botar aqui para vocês reassistirem o vídeo de resolução de equação do segundo grau incompleta. Mas aqui o meu b vale 7 e o meu a vale 1. Então, o meu x dá 0 ou menos 7. Solução 0 menos 7, ok? Se vocês fizerem por fatoração, vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Beleza, vamos passar para E. Então, item E. 2x ao quadrado mais 4x igual a 0. Então, vou resolver de novo por fatoração, tá bom? Só que agora toma cuidado, ó. Aqui eu tenho 2x vezes x e aqui eu tenho 2 vezes 2x. Estão de acordo? Isso aqui dá 4x e esse aqui dá 2x quadrado. Então, quem é o nosso fator comum? É o 2x. Então, bota o 2x em evidência. Posso pôr só o x, Marina? Pode, mas você vai ter que fazer uma conta a mais dentro do parênteses, tá? O nosso fator comum, de fato, é o 2x. Então, sobra um x sozinho aqui e um 2 sozinho aqui. Beleza, então, ou 2x é igual a 0, ou x mais 2 é igual a 0. Se 2x é igual a 0, então x é igual a 0 e x igual a menos 2. Então, qual é a solução? 0 e menos 2. Tranquilinho? Beleza. Item F. X ao quadrado mais 16 igual a 0. Agora, a gente caiu no caso em que o B é igual a 0. Beleza? Então, a gente não precisa fatorar, concordam? É só isolar o meu x. Vamos isolar o meu x. X quadrado é igual a menos 16. Aí, galera, parou aqui e prestou muita atenção. Por quê? Eu consigo um número real que ao quadrado dê negativo? Se eu estou multiplicando o mesmo número, ele tem o mesmo sinal. Se eu estou multiplicando dois números com o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo, para o caso dos números reais. Então, nesse caso, não existe raiz real. Ó, não existe, esse é o sinal de não existe, é um E ao contrário, com um corte no meio. Não existe, vamos colocar bonito aqui, ó, x pertencente aos reais, tal qual x quadrado igual a menos 16. Não existe. Portanto, a solução é um conjunto vazio. Pode escrever assim também, ó. A solução é vazia. Não tem nenhum número que torne isso aqui verdade, nenhum número real. Beleza? Pode acontecer. Bem comum, inclusive. A G, 3x ao quadrado igual a 0. Bom, nesse caso aqui,
a gente tem b e c iguais a zero, então é só a gente dizer que x ao quadrado é igual a zero, então x é igual a zero. Qual é a nossa solução? É zero. Ah, então é igual esse? Não, zero é um número. Então, esse aqui tem uma solução, que é zero, e esse não tem uma solução real, tá bom? Cuidado em achar que vazio e zero é a mesma coisa. Ó, a última, menos x ao quadrado mais 25 igual a zero. Então, vamos isolar o x. Menos x ao quadrado é igual a menos 25. Ah, Marina, você falou que não dá para dar negativo. Espera, se não tivesse esse negativo aqui, eu concordo, mas tem. Esse negativo está fazendo o quê? Ele tá discordando do x quadrado. Então, para eu poder fazer com que isso aqui não tenha o negativo, porque eu quero isolar o meu x, eu vou multiplicar os dois lados da minha equação por menos 1. Se eu tenho uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Concorda que eu posso multiplicar os dois lados por menos 1 sem perder a igualdade? Então, quanto é que fica menos 1 vezes menos x quadrado? Fica x ao quadrado, certo? Menos vezes menos, né? Menos multiplicando outro negativo, dá um número positivo. E 1 vezes x quadrado dá x quadrado. Menos 25 vezes menos 1 dá 25, ok? E agora dá para resolver. Como é que eu tiro o quadrado? Eu extraio a raiz. Mas lembra que em equação de segundo grau eu preciso de duas raízes? Então, eu preciso de mais ou menos raiz de 25. Portanto, x é mais ou menos 5. Solução, menos 5 mais 5. Ou, também é aceito o mais ou menos 5. Tudo bem? Tranquilo? Exercício 1, suave? Vamos para o exercício 2, então. Bom, o exercício 2 ele é um pouco mais interessante, porque ele não te dá a equação pronta. Você precisa modelar essa equação primeiro. Eu acho bem mais legal. Então, vamos fazer o exercício 2. Ele exige um pouquinho mais da gente. A gente monta a equação para depois resolver, beleza? Então, ó, primeiro, ele quer o valor de x para o qual o quadrado de x seja igual a 16. Então, o quadrado de x igual a 16. Beleza? É isso que essa frase está nos dizendo. Então, é só a gente calcular. Quando o quadrado de um número dá 16, esse número é igual a mais ou menos a raiz de 16, beleza? Então, x é igual a mais ou menos 4. Ok. Solução, mais ou menos 4. Pronto. B. Calcule o valor de x para o qual o dobro do quadrado de x é igual a 8. Então, ó, é o dobro do quadrado de x. Então, é o dobro de x ao quadrado. E isso é igual a 8. Tranquilo também, ó. Vamos isolar x. X ao quadrado é igual a 8 sobre 2, certo? Porque ele está multiplicando. X ao quadrado é 4. Então, a gente vai extrair a raiz. Lembrando, esse mais ou menos é só porque é uma equação, ok? Então, x é mais ou menos 2. Solução, mais ou menos 2. Pronto. Tá vendo que ele é interessante, mas ele não é difícil. Agora, a C. A soma do quadrado de x com 9 é igual a zero. Então, a gente tem uma soma de quem? Do quadrado de x com 9 é igual a zero. Cuidado, não é a soma do quadrado. Isso aqui é o quadrado da soma. É muito importante que vocês repitam a frase para escrever exatamente o que ele está dizendo. Isso aqui é o quadrado da soma. Isso é a soma do quadrado de x com 9, ok? Tomem cuidado com isso. A gente vai ter que fazer várias vezes até conseguir. Então, ó, se a soma do quadrado de x com 9 dá zero, quando eu tento isolar o meu x, o que que acontece? Eu tenho um quadrado dando negativo, portanto, não existe x pertencente aos reais,
Tá o quê? X² igual a menos 9, beleza? Então, aí isso pode ser a minha solução, ou solução vazia, ou solução vazia, ok? Exercício item D. O quadrado de x é igual ao triplo de x. Essa é legal, ó. O quadrado de x é igual ao triplo de x. Beleza? Bom, nesse caso, o ideal é a gente fazer o 3x vir para o lado de cá. Então, vai ficar x² menos 3x igual a zero. E agora a gente fatora. Então, vamos fatorar. O meu fator comum é x. Vai me sobrar x menos 3 igual a zero. Então, x é zero ou x menos 3 é zero. Se x menos 3 for zero, então x é igual a 3. E a gente achou a nossa solução, 0 e 3. Beleza? E a última, a diferença, presta atenção, a diferença, a gente vai escrever exatamente na ordem que ele manda, ó. A diferença entre quem e quem? Entre o quadrado de x e 4 é igual a 5. Você percebe que eu escrevo exatamente na ordem que ele fala? A diferença entre uma coisa e outra. Então, o quadrado de x e 4. Então, agora, vamos passar o 4 para lá para ficar mais fácil. Ele é negativo, ele vai passar positivo, 5 mais 4, 9. Daqui a gente tira que x é mais ou menos a raiz de 9, então x é mais ou menos 3. Solução, mais ou menos 3. Opa! Ok, galera? Bom, os exercícios estão aí, o 1 e o 2, são exercícios tranquilos de fazer, era só fazer com cuidado e lembrando sempre, a gente não precisa decorar fórmulas para resolver, vocês viram aqui, eu fiz todos eles sem nenhuma fórmula, só usando o que a gente já sabe da matemática e eu consegui resolver eles sem nenhum problema. E vocês também conseguem, tudo bem? Então, qualquer dúvida, podem me chamar lá no Classroom, beleza? Então, um abraço e até o próximo.